E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, o presidente do IPHAN, Leandro Graz, que gentilmente atendeu o nosso convite nesta quarta. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ariane, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na Nova Brasil, uma rádio que eu ouço, que eu gosto, e saudar todos que estão agora nesse momento no carro, em casa, no trabalho. Um prazer falar com vocês. Opa, a gente que agradece, presidente. Bom, temos uma notícia muito boa, que eu já trouxe um spoiler no comecinho do Mesa para 2 de hoje. Se você não acompanhou, no comecinho deste mês, lá em 4 de dezembro, a Unesco decidiu incluir os modos de fazer do nosso queijo Minas artesanal na lista representativa do patrimônio imaterial da humanidade. E essa é a primeira vez que o modo de fazer de um alimento brasileiro recebe um título como esse. Eu sei que o IPHAN teve um papel importantíssimo para que isso acontecesse. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, presidente. É uma grande alegria, é um fato histórico importante para a cultura brasileira. Os modos de fazer o queijo Minas artesanal já eram patrimônio cultural brasileiro desde 2008. Como é que uma coisa se torna patrimônio? Não é simplesmente um status ou um título. Sim. É a partir de todo um trabalho que começa com a demanda da própria comunidade, daqueles que representam, detêm esse bem cultural. E o IPHAN, depois desse reconhecimento de 2008, continuou com a salvaguarda, com a proteção desses modos de fazer, que estão representados nos produtores da agricultura familiar, de quase 100 municípios em Minas Gerais, espalhados por todo o estado. E o que significam esses modos de fazer? É uma técnica, é um jeito próprio, que tem muito a ver não só com a operação em si de produção do queijo, mas com os costumes, com a relação com o meio ambiente, com os animais, com as estruturas físicas, inclusive, onde esses queijos são produzidos. Ou seja, há uma cultura dos modos de fazer o queijo. Isso é o patrimônio imaterial que nós preservamos oficialmente desde 2008 pelo IPHAN. E no ano passado, quando nós chegamos, em fevereiro, encaminhamos à Unesco, na abertura de um ciclo de candidaturas, que acontece a cada 2 anos, essa tradição, esses modos de fazer. É o primeiro bem cultural imaterial que está relacionado à alimentação, que nós encaminhamos para a Unesco. Já haviam 7 outros reconhecidos, Círio de Nazaré, por exemplo, que é uma celebração. Nós tivemos o frevo, que é uma expressão, entre outros. Então, esse modo de fazer que está relacionado à alimentação é o primeiro com essa característica de ofício, de técnica, de conhecimento. E foi uma grande alegria. A votação lá no Paraguai aconteceu em Assunção, nós estivemos lá, representando o Brasil, representando o Ministério da Cultura. O trabalho do IPHAN, em parceria com outras instituições, a Emater Minas Gerais, por exemplo, o IEFA, que é o Instituto de Patrimônio de Minas, mas, acima de tudo, com a participação dos produtores. E esse bem cultural tem uma riqueza tão grande, porque a gente se atém muito ao queijo, Sim. que é delicioso, É que é inquestionável. maravilhoso. Tem, inclusive, vários tipos de queijo. Sim. Tem o queijo da canastra, tem outros queijos que são crus, outros são já maturados. Mas, além do queijo, e mais importante ainda, são as pessoas. Então, quando nós preservamos esse bem cultural, nós estamos preservando as famílias que estão na terra, que estão produzindo, que são importantes para a história do Brasil, dessa trajetória, dessa tradição rural do nosso país, de quase 3 séculos de existência desses modos de fazer. E esse reconhecimento, como eu disse, não é apenas um status, ele é um compromisso que o Estado brasileiro passa a ter ainda maior com esses produtores e produtoras, que vai, além da política cultural, Sim. também ao encontro da política do desenvolvimento rural sustentável, da agricultura familiar, do fomento econômico, do crédito, porque eles precisam de estrutura para produzir, da preservação socioambiental, porque sem água limpa e água de qualidade não tem como produzir o queijo. Então, cria-se toda uma camada de proteção e um respeito ainda maior por todas essas pessoas. Que lindo. E, gente, como é bonito, não é, a gente resgatar essas tradições, porque talvez a gente não consiga ter essa noção de primeira, mas se a gente parar para refletir, quando a gente vê a valorização desse bem, desse movimento, dessa tradição, a gente vê valorizada a nossa própria história, a nossa própria cultura, não é? E imagina uma tradição que passa de geração em geração, é o pai que passa para o filho, que passa para o neto, e assim vai indo, e a gente tem essa tradição em um mundo atual, em que a gente tem muito a cultura do descarte, da perda de algumas tradições, enfim, a gente valorizar esse movimento ainda raiz, como é bonito a gente ver isso acontecendo. E aí, presidente,
para eu conseguir entender um pouco melhor quais que são os requisitos da Unesco. São os mesmos que foram adotados aqui internamente no Brasil para que esse reconhecimento de 2008 viesse, ou tem outros requisitos que eles usam para que esse reconhecimento venha em nível mundial? A Unesco exige que, ao apresentarmos a candidatura, nós encaminhemos um dossiê e nele contém toda a pesquisa histórica, toda a memória, todas as informações e, inclusive, a identificação de quem representa aquele bem cultural, onde ele está localizado. Esse trabalho de produção do dossiê foi longo, feito pelos servidores do IPHAN ao longo desses últimos anos. Há também uma exigência dos compromissos que o Estado representante daquele bem, no caso o Brasil, tem para com aquelas pessoas que o representam. Então é um conjunto, além de informações, mas de compromissos oficiais que nós estabelecemos, para que essa candidatura e esse título, por consequência, sejam tratados também numa perspectiva de longo prazo. Ou seja, daqui para frente a gente passa a ter que adotar mais estratégias, mais cuidados, mais ações e, inclusive, investimentos para com os modos de fazer o queijo, na prática, com essas famílias. E isso implica responsabilidade. Por isso, celebramos, agradecemos, festejamos. Pretendemos, inclusive, aqui em Brasília, nos próximos meses, fazer alguns encontros, tanto com produtores, como também com estabelecimentos que vendem os queijos, né, tradicionais. Encontros com a população, alguns mineiraços aqui em Brasília, já que temos muitos mineiros na nossa cidade, para difundir essas informações. Como eu disse, a gente fica muito preso ali no queijo, porque o queijo não é o queijo, são os modos de fazer e as pessoas que o representam. Então, agora daqui para frente é muita comunicação, inclusive eu agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto, é muita informação, muita educação patrimonial a respeito disso, para que a gente então tenha o pacto, o grande compromisso público e estatal em relação a esse patrimônio. Muito legal. Agora, 12h48, a gente está conversando ao vivo com o presidente do IPHAN, Leandro Graz, falando sobre esse reconhecimento, não é, do modo de fazer o queijo Minas artesanal como um patrimônio cultural imaterial da humanidade, reconhecimento pela Unesco. E aí, presidente, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente para diversificar um pouco mais a nossa conversa. A gente falava antes de começar e citamos também agora há pouco com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a questão da Praça dos Três Poderes, não é? A gente teve eventos muito importantes, boa parte deles completamente condenáveis e deploráveis na Praça dos Três Poderes, que é um símbolo tão importante da nossa democracia, do nosso país. E a gente tem, ao longo desses últimos anos, falado muito sobre a importância de se recuperar aquele espaço para que ele fique bonito, para que ele, enfim, faça jus à importância que ele tem para nós todos. E aí o senhor me explicava que há 2 processos distintos acontecendo por lá nesse momento. Quem passa pela praça pode ter percebido que já há algumas pedras portuguesas do chão sendo retiradas, volta e meia algumas tendas ali para o pessoal poder trabalhar, mas são 2 situações diferentes, uma de uma manutenção mais imediata e outra de um restauro, que aí é um projeto encabeçado pelo IPHAN que já está quase saindo do papel, não é isso? Perfeitamente. Bom, todo bem cultural material, seja ele edificado, uma praça, um espaço público, ele precisa ser conservado. E, ao longo do tempo, mesmo que haja a conservação bem ou mal feita, por vezes vai ser necessário um restauro. Então, eu aproveito essa explicação para dizer dessas 2 ações. Nesse momento, há uma ação de conservação que está sendo feita pela nova CAP, com toda a orientação do IPHAN, um manual, uma instrução técnica, que diz respeito à recolocação de algumas pedras, onde há muitos buracos, a limpeza, a retirada do mato, a higienização da praça, para que ela fique minimamente habitável pela população, diante de tudo que nós vimos nesses últimos 2 anos, em especial o 8 de janeiro, e agora, recentemente, esse atentado terrorista. Além dessa ação de conservação, que deve ser permanente, não só agora, mas a todo momento, o IPHAN contratou um projeto que está dentro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o projeto para posteriormente viabilizar a obra. Como toda obra, seja na nossa casa, num prédio, a gente precisa de um projeto. E esse projeto foi contratado, está sendo feito por uma empresa, e no seu escopo, na sua abrangência, nós temos o tratamento do piso, o nivelamento, a impermeabilização, captação de água da chuva, de águas pluviais, acessibilidade para pessoas com deficiência, além do restauro dos monumentos que estão na praça, são vários, o Pombal, por exemplo, o monumento que faz menção ao Brasília Patrimônio da Humanidade, também
o Espaço Lúcio Costa e o Museu da Cidade, que estão bastante deteriorados, e a parte de segurança e iluminação da praça, que são muito importantes para que ela também fique ocupável durante o período noturno, o que hoje não acontece. Sim. Apesar da Casa de Chá, que foi uma grande conquista, quero aqui agradecer e parabenizar o trabalho da Secretaria de Turismo, da FEComércio, do DF, o Senac, porque trouxe vida à praça, é um elemento importante, mas a gente precisa da praça como um todo, íntegra e bastante atrativa. A gente fez, inclusive, uma consulta pública no mês de agosto, salvo engano, e a população disse sobre várias coisas que ela gostaria de ver na praça. Por exemplo, pontos de hidratação, bebedouros, mais bancos, e isso já foi incluído no próprio projeto. A empresa já acolheu essas contribuições para moldar definitivamente. E o projeto também já está na Lei Rouanet, na Lei de Incentivo. Estamos agora no momento de captação para viabilizar o orçamento e já no primeiro trimestre, dando tudo certo, a gente iniciar as obras em definitivo. É uma entrega prioritária para o governo federal. Temos construído em parceria com o próprio governo local, já que ele é o proprietário, ou digamos, o gestor desta praça. E, acima de tudo, a participação da população. Presidente, então o que a gente deve ter de novo quando esse restauro for concluído na praça? O senhor falou, por exemplo, dos bancos, de mais iluminação, câmeras também estão aí nesse projeto. O que mais deve ser colocado de incremento diante do que a gente tem hoje na praça? Por exemplo, Ariane, hoje a praça é muito hostil às pessoas com deficiência, tanto com deficiência motora, física, cadeirantes, por exemplo. Tem muita dificuldade, porque o piso é desnivelado, porque algumas pedras estão acima das outras. A gente vai fazer todo o nivelamento da praça e a sua impermeabilização. Para pessoas com deficiência visual, a praça também é hostil, porque você não tem a sinalização podotátil, que são aquelas bolinhas, né, aquelas camadas que vão ajudando quem tem, por exemplo, essa necessidade, esse desafio de locomoção. Além disso, a perspectiva mesmo da sinalização. Hoje a praça é mal sinalizada. Alguns monumentos não têm placa, eles não têm as informações que necessitam. A iluminação, como eu disse, é muito importante. A questão da acessibilidade e da hidratação, né, dos bebedouros. Ou seja, a gente quer uma praça que fique prontinha para qualquer tipo de uso cultural, de uso cívico, e, posteriormente, a gente também adotar alguns compromissos, como não ter mais os carros em cima da praça, sejam eles da Polícia Militar ou do próprio Exército. A gente gostaria que a praça ela fosse mais pública, né? E não os carros ali em cima, mas sim as pessoas caminhando, se divertindo, né? As pessoas ali comercializando o algodão doce, a pipoca, como nós víamos em Brasília anos atrás. Inclusive, há poucos dias eu vi uma foto maravilhosa, e quem é daqui de Brasília já viveu isso, de crianças, né, que estavam ali em cima da Estátua da Justiça, tirando foto. É genial. Coisa maravilhosa, né? A gente descia de papelão ali no gramado do Congresso. A gente quer voltar a ter essa Brasília, que é uma Brasília civilizada, uma Brasília amistosa, fraterna, em que as pessoas se encontram no espaço público e se sentem pertencentes e proprietárias dele. Perfeito. Presidente, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, a gente sabe que o trabalho do IPHAN é muitíssimo importante para preservar os nossos espaços, nosso patrimônio nacional, não é? E balizar tudo que vai ser feito, não é? Nesses locais todos. E aí o senhor me citava, eu queria que rapidamente a gente pudesse trazer também para o ouvinte, por exemplo, a situação da Catedral e agora a Sala Martins Pena do Teatro Nacional, que vocês também estão de olho e que está prestes a ser entregue de novo para a gente. A Catedral também tem um projeto já protocolado na Lei Rouanet, que é o projeto de restauro da Catedral, além também da construção do Museu Sacro, que é bem interessante a proposta. E nós temos dado todo o apoio à Arquidiocese, inclusive hoje me encontrei com o nosso secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, falamos sobre esse assunto, além do Teatro Nacional, que é uma obra hoje gerida pelo governo do DF, Secretaria de Cultura e Nova Cap, o IPHAN acompanha isso desde o início, dá todas as orientações e todo o suporte necessário para a obra. A gente tem feito as fiscalizações. Eu, particularmente, estive lá em algumas oportunidades com o secretário Cláudio Abrantes e a perspectiva agora de em dezembro temos a inauguração da Martins Pena, que é uma sala menor em comparação à Vila Lobos. Uma sala mais desafiadora, cujo projeto está sendo agora analisado, trabalhado para que o governo do DF possa licitar essa obra. Então, há um esforço conjunto
do governo federal com o governo do Distrito Federal, com o apoio da sociedade civil. Tivemos uma audiência na Câmara Legislativa, promovida pelo deputado Gabriel Magno há poucas semanas. Então, é preciso ter esse esforço coletivo com muita responsabilidade técnica para não desvirtuarmos as características que o Teatro Nacional tem e, ao mesmo tempo, dar-lhe a condição de um teatro atual, moderno, capaz de oferecer à população uma acústica de qualidade, um conforto necessário e dinamização para que Brasília volte a ser palco dos grandes espetáculos, dos grandes momentos e, acima de tudo, que o teatro seja popular e não elitizado, acessível a poucas pessoas. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, minha gente. 12h57, a gente conversou ao vivo aqui nos nossos estúdios com o Leandro Graz, que é presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Presidente, muito obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo aqui à Nova Brasil. Eu que agradeço, parabenizo esse programa tão bonito, tão especial e a oportunidade de falarmos de cultura nesse espaço nobre, aberto a toda a população. Um grande abraço e Feliz Natal 2025 maravilhoso a todos nós.